noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Dalva de Galha, faço parte do Centro Espírita Discípulos de Jesus. E é um prazer mais uma vez estar aqui nesta casa, no CPAC, na nossa irmãzinha aqui, nossa casa irmã. Então que Deus abençoe a todos nós, que tenhamos uma noite de muita paz, de reflexões, para que a gente possa levar essas lições para a nossa vida, do dia a dia. Então o tema de hoje é a ação da prece. Bem, acho que todos nós sabemos o que é a prece, né? A prece é o quê? Uma invocação, uma súplica, um apelo. E a prece é uma comunicação pelo pensamento. Normalmente, às vezes nós fazemos a prece em voz alta. Mas é necessário fazer a prece em voz alta? Na verdade, não, né? É que, por exemplo, aqui acabamos de ter uma prece. Para quê? Para direcionar, para que todos nós nos voltássemos a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais. Então, se faz em voz alta alguém para que os outros demais também se conectem a Deus. A prece, como nós sempre falamos, não é um ritual. Nosso irmão José Benevides sempre fala isso, né, Wandria? Que não é um ritual, mas é uma necessidade nossa de nos ligarmos a Deus, a espiritualidade maior. Então, normalmente nós fazemos em voz alta quando estamos em público, alguém faz em voz alta para que os demais também acompanhem. Mas a prece, ela se dá pelo pensamento, que na verdade o pensamento vem antes da nossa fala, nós pensamos para falar. Então, a prece, ela se dá pelo pensamento, é uma comunicação pelo pensamento. Comunicação com quem? Que é dirigida ao ser, que nós mentalizamos, direcionamos a nossa prece. Que pode ser Deus ou o intermediário. Quem seria o intermediário? Jesus, os santos, que pessoas, por exemplo, as demais religiões, tem os santos, seriam intermediários. A pessoa que tem uma consideração, tem uma fé, um católico tem a fé lá em Nossa Senhora. Não tem problema, se a pessoa tem a fé, ela direciona a prece àquele que ela tem fé. Porque o que importa é a fé que a pessoa vai colocar naquele pensamento, na vontade, de pedir. Nós vamos ver quais são os tipos de prece, de pedir, de agradecer. Então, nós direcionamos a prece, pode ser diretamente a Deus, quando nós elevamos nosso pensamento a Deus e rogamos a Ele aquilo que nós necessitamos, ou agradecemos, ou louvamos. Ou pode ser a um intermediário, que, como nós falamos, pode ser os bons espíritos, pode ser Jesus, pode ser um santo, se a pessoa é católica ou tem uma outra religião que acredita, então vai ser o intermediário. Mas o detalhe é o seguinte, olha, que a prece, agora eu vou ter que colocar o óculos, eu não me enxergo aqui. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. Então vamos parar por ali. Então, quando é direcionada a Deus, quem vai ouvir a prece? Claro que Deus vai ouvir, mas aqueles que estão próximos a nós, os espíritos maiores, que estão designados justamente para atender os desígnios divino, é que vão ouvir e vão nos atender. Mas vamos atender quando? Quando for a vontade de Deus. Aí, continuando, as que são dirigidas aos bons espíritos, como eu coloquei, aos bons espíritos, ou quem é um santo, que as pessoas têm como santo, são bons espíritos que tiveram aqui no mundo espírito, no mundo físico, e depois que desencarnaram, houve um reconhecimento. Então as pessoas têm aquela crença. Outras, o católico, por exemplo, tem lá, Santo Agostinho, tem vários santos, Pega São Pedro, São José, então tem os nomes. Então, se a pessoa direciona Nossa Senhora, se a pessoa direciona, para eles são quem? São bons espíritos, espíritos que tiveram boas atitudes aqui, e temos como exemplo de bons espíritos. Mas o fato é que, se nós direcionamos a prece para Bezerra de Menezes, por exemplo, se direcionamos a prece para um espírito determinado, é claro que esses espíritos, eles vão também, são dirigidos aos bons espíritos, vão também para Deus,
Quando oramos a outros seres e não para Deus, aqueles que nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Então, quando nós oramos para outros seres e não para Deus, também esses pedidos, essas orações são submetidas a Deus. Porque quem vai autorizar ou não, se vai ser atendido o nosso pedido, é sempre Deus. Eles são intermediários, mas não podem executar nada se não for da vontade divina de Deus, tá? Então, nós podemos sim dirigir a prece a Deus ou a um intermediário, mas sempre será atendido de acordo com a vontade divina. Não é possível que algum espírito, ou algum santo, ou algum ser seja capaz de violar a vontade divina. Tudo bem até aí? Então vamos lá. A nação corintiana pede bastante para São Jorge. Mas para São Genaro. Para São Genaro, pode pedir para qualquer santo, mas a vontade divina é o que sempre vai prevalecer, não vai ser a nossa vontade. Então. Na verdade, Deus não tem time, né? Nós é que temos, né? Então, a prece pode ser para. Então, nós podemos fazer a prece para glorificar, agradecer e pedir. Então, glorificar a Deus, né? Glorificar a sua criação, a sua grandiosidade, o seu poder, para agradecer pela nossa vida, pela oportunidade que temos todos os dias de crescimento, de aprendizado, pelos nossos familiares, pelas pessoas que nos cercam, agradecer até mesmo pelas nossas dificuldades que nos colocam à prova para crescermos a cada dia, e também para pedir. Então nós podemos glorificar, agradecer e pedir. Pedir para quem? Pedir para nós, ou melhor, por nós, ou pedir por outras pessoas. Nós podemos pedir a Deus que nos auxilie, enquanto individualidade que somos, necessitados, em nossas necessidades mais particulares, como também podemos pedir por outras pessoas. Que outras pessoas? Podemos pedir pelos vivos, ou melhor, encarnados, ou por aqueles que já passaram pelo processo da morte. Vejam que interessante, porque não são todas as crenças que acreditam que podemos pedir pelos mortos. Por que não? Porque há algumas crenças em que eles acreditam que a partir do momento que morreu, já está com um destino fixado e que não pode ser alterado. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Mas nós, pela doutrina espírita, o que nós aprendemos? Que não há um destino fixado a ninguém. Não há céu e nem inferno. Nós somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição. E que aqui, agora, nesta vida, nós estamos passando apenas por um estágio de uma vida muito maior, que já existia antes de estarmos aqui e que continuará após a morte do nosso corpo físico. E nessa continuidade, nós continuaremos aprendendo, crescendo, evoluindo, corrigindo os nossos erros. Então nós teremos oportunidades de recomeçar. Por maiores que forem os nossos erros aqui, nós temos oportunidades de recomeçar nessa jornada que não cessa. Porque nós somos espíritos imortais, destinados à perfeição. Então, por mais que nós tenhamos cometido erros, ou os nossos entes queridos, ou os nossos amigos, ou pessoas que nós conhecemos aqui, passou para o mundo espiritual, ou para o plano espiritual, nós podemos, devemos continuar pedindo por eles. Porque eles ainda precisam da prece, como nós também precisamos da nossa própria prece, e também é muito bom quando recebemos a prece de um ente querido, né? De alguém que nos ama, quando faz a prece por nós. Então não é porque morreu aqui no mundo físico,
Não é porque desencarnou que não precisa mais da prece. Precisamos sim lembrar dos nossos entes queridos, levarmos o nosso pensamento a Deus e rogarmos por eles, para que eles sejam amparados, onde estiverem. Se eles já estiverem bem, que bom, eles vão receber essas preces com alegria, com felicidade, se tornando ainda mais felizes onde estiverem. Mas se eles não estiverem bem, porque nós não conhecemos o íntimo do outro, nós não conhecemos nem o nosso próprio íntimo muitas vezes. Nós só percebemos do que somos capazes quando alguém chuta a nossa canela, pisa no nosso dedinho. Não é assim? Às vezes a gente acha que é tão paciente, que é tão do bem, mas é só alguém dar um cutucão que a gente coloca as garrinhas para fora. Por quê? Porque nem nós sabemos exatamente do que somos capazes. Então vejam, não dá para a gente saber o que se passa no íntimo do nosso ente querido. Por mais que ele seja o nosso ente querido, que nós o amemos, nós não sabemos da necessidade particular de cada um deles. Então por isso nós precisamos sim fazer preces, né? Então nós podemos pedir por nós, como podemos pedir pelas outras pessoas, que são os vivos, ou seja, aqueles nossos entes queridos, pessoas que mesmo que não são familiares, mas pessoas que nós sentimos piedade, queremos ajudar de alguma forma. Às vezes queremos ajudar tanto, mas a pessoa não nos ouve. Então como nós podemos ajudar? Vamos deixar para lá? Não, nós podemos ajudar através da prece. A prece nós sempre poderemos fazer para quem está precisando, mesmo quando a pessoa acha que não está precisando. Então a prece é um recurso que nós temos para pedir para nós, como também para as pessoas a quem nós sentimos a necessidade, que está necessitado, né? Necessidade de pedir porque está necessitado. E como funciona a prece? Vejam bem, a doutrina espírita não coloca a prece como algo sobrenatural, né? Ela nos explica como funciona, tem uma explicação de como é a ação da prece. Então vamos lá. Diz o seguinte, olha, para se compreender o que ocorre, é necessário imaginar os seres encarnados e desencarnados, ou seja, nós que estamos aqui no mundo físico, como os nossos irmãos que estão no plano espiritual, que estão ao nosso redor, né? Então é preciso imaginar os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal que preenche o espaço. Assim como na Terra, estamos envolvidos pela atmosfera. Então vejam bem, do mesmo modo que aqui na Terra nós estamos envolvidos na atmosfera, nós também estamos envolvidos no fluido universal. Só que detalhe que esse fluido universal não está limitado à Terra, né? Então, continuando. Então, imaginemos isso. Nós estamos, do mesmo modo que nós estamos envolvidos aqui na atmosfera da Terra, nós também estamos envolvidos no fluido cósmico universal. Aí ele coloca, esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Então vejam bem, como que se propaga o som? Não é pelo ar? Do mesmo modo, o nosso pensamento se propaga pelo fluido universal. E a diferença ainda maior é que o fluido universal está em tudo, no plano físico, espiritual, e não está limitado ao nosso planeta Terra. Então, conforme nós pensamos através da prece, nós fazemos a prece, que é uma comunicação pelo pensamento. Esse pensamento, ele se propaga por esse fluido universal e não tem limite. Ele alcança o destino aonde nós direcionamos o nosso pensamento.
Isso não é extraordinário? Extraordinário de uma forma assim, de beleza. Mas é algo natural. Faz parte da lei divina. Aí continuando, olha. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, ou seja, de desencarnado para encarnado, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Nós pensamos, quando nós pensamos com vontade, pedindo por alguém, pensou em alguém, pediu por esse alguém, o nosso pensamento é capaz, pelo fluido universal, chegar até o ser a quem estamos direcionando o nosso pensamento. Vejam a força do nosso pensamento, a capacidade que todos nós temos a ser desenvolvida. Uns já desenvolveram mais. Porque às vezes a pessoa, você pensa na pessoa, faz uma prece, aí você vai puxar uma conversa com ela, fala, nossa, estava pensando em você. Sim, é a sintonia que nós criamos através do pensamento. Exatamente. Então vejam a capacidade que nós temos quando nós emitimos um bom pensamento, uma prece por alguém, ela recebe o benefício da prece. Isso não é talvez, com certeza recebe. Se nós fizermos essa prece com vontade, com amor, ela vai chegar. A energia da corrente, agora um detalhe, olha, a energia da corrente será forte ou fraca, de acordo com a força do pensamento e da vontade de quem ora. Então, quanto maior for a nossa vontade, a força do nosso pensamento, mais forte será essa corrente. Agora, se nós pensamos, mas não damos tanta importância, nossa vontade não é tão grande assim, ela será uma corrente fraca. Pode não alcançar como poderia, né? Então, continuando, olha. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem. Então, quando nós direcionamos, fazemos um pedido a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, ao nosso anjo guardião, nós, imediatamente, se nós fizermos com vontade, com fé, isso nós nos ligaremos a eles, se for pedir por nós. Se nós formos pedir pelo outro, vejam, nós pedimos, direcionamos, pensamos também no outro, então ao mesmo tempo vai ligar a Deus, aos benfeitores espirituais e também emitimos bons pensamentos, boas vibrações também ao outro. Vejam a capacidade que nós temos e muitas vezes nós não exercitamos da forma como poderíamos. Então, continuando. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem. Assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. É o que a Wandra acabou de falar, né? Quando a gente pensa em alguém, começa a pensar em alguém, essa outra pessoa fala, nossa, às vezes liga, eu pensei em você agora. Por quê? É a forma como nós nos transmitimos o nosso pensamento. Então, o nosso pensamento, nós podemos utilizar para fazer a prece, nós podemos simplesmente só de pensar em alguém com sentimento de alegria, de amor, essas vibrações chegam até o nosso ente querido, onde quer que ele esteja. Se ele está desencarnado, ele vai receber essas vibrações. Se ele está num bom lugar, como eu disse antes, ele vai se sentir ainda mais feliz. Se ele estiver em dificuldade, vai chegar como um alívio, como uma esperança. Eu já cheguei a ler, Dalma, que quando nós oramos pelos suicidas, o sofrimento deles, assim, incalculável, né? Que eles recebem até chuva de flores como bálsamo. Sim, eles recebem, é uma representatividade, né? Mas eles recebem essas vibrações benéficas que amenizam as dores.
né, que lhes dão esperança de momentos melhores. Então, vejam a importância da nossa prece. Tem uma explicação de como ocorre. Aqui está sendo explicado como funciona. É pelo pensamento. O pensamento se propaga por esse fluido universal que está aqui, né? Nós estamos inseridos no meio em que está repleto, né, do fluido universal, do mesmo modo que nós estamos inseridos no meio, né, onde temos a atmosfera e que nós nem percebemos. Nós percebemos porque respiramos, né, o oxigênio e respiramos o gás carbônico. Mas a gente nem não vê, mas está aqui, todo instante. Se a gente tiver aqui um gás, né, que a gente não, que seja tóxico, às vezes a gente nem sente o cheiro, mas vai surtir o efeito. Então vejam a prece, como nós podemos utilizar da prece de forma eficaz, porque tem uma lógica, tem uma explicação do funcionamento, né? É realmente o pensamento se propaga pelo fluido universal e não há limites. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas falam, mas como que Deus vai me ouvir? Deus é tão grandioso, como que Ele vai me ouvir? Deus está em tudo, na verdade. Deus é onipresente, Ele tem a capacidade de perceber tudo o que ocorre nos mínimos detalhes. Então, quando nós fazemos a prece, nós direcionamos a Deus, os espíritos, os benfeitores, aqueles que estão trabalhando em nome de Deus, eles percebem imediatamente qual é o nosso pedido. Eles estão constantemente de plantão só para captar essas mensagens e essas preces. Eles auxiliam, sempre tem aqueles que estão designados. Nós temos nossos anjos guardiões que estão sempre ao nosso lado. Ao nosso lado não significa plantado ao nosso lado, mas estão conectados conosco, para que justamente quando a gente tem esses momentos de necessidade, eles vão nos ouvir e vão nos auxiliar naquilo que precisamos. Então, pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Então, quando nós fazemos a prece, nós atraímos os bons espíritos. Vejam, lá no Livro dos Espíritos, nós temos uma informação, né, de que os espíritos nos influenciam muito mais do que podemos imaginar. Só que quando a gente lê isso, muitas vezes nós imaginamos que são os espíritos maus, né, os que não nos querem bem, nos influenciam muito mais do que não podemos imaginar. Eles também, mas eles vão se ligar a nós de acordo com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nós também somos influenciados e muito influenciados pelos bons espíritos que querem o nosso bem. Então, os espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos, sim. Tanto aqueles que ainda são espíritos imperfeitos como nós e se ligam a nós porque estamos em sintonia de ideias, de pensamentos, por afinidade, como também pelos bons espíritos que querem nos ajudar, pelos nossos espíritos protetores, pelos nossos anjos guardiões. Quantas vezes eles nos inspiram bons pensamentos, boas ideias. Só que eles não vão dizer, olha, sou eu que estou dizendo isso, não, porque eles querem que nós tomemos as resoluções, as decisões por nós mesmos. Eles querem que nós tenhamos independência. Eles nos sugerem de uma forma que nós achamos que foram nossa ideia. Mas nós somos, sim, influenciados pelos bons espíritos muito mais do que a gente imagina. Então, nós devemos, por isso que Jesus fala, orai e vigiai. Vigiai o quê? Que tipos de pensamentos nós temos? Porque esse é o padrão de espíritos que nós estamos dando mais ouvidos. Estamos ouvindo mais os benfeitores que querem nos ajudar? Ou estamos ouvindo aqueles que estão em dificuldades como nós? Que muitas vezes não nos ajudam porque também não têm condições de ajudar, ou não querem ajudar, né? Então, mas quando nós fazemos a prece, nós atraímos o concurso dos bons espíritos, que vem nos sustentar mesmo nas boas resoluções e nos inspirar bons pensamentos.
Então, pela prece, nós adquirimos a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto quando dele se afastou. Então, quando nós estamos desorientados, perdidos muitas vezes das circunstâncias da vida, que todos nós temos momentos de dificuldade. Somos espíritos imperfeitos, estamos aqui para aprender. Então, mas quando nós estamos naquela dificuldade, não sabemos lidar com aquela situação, paremos, façamos uma prece, porque certamente nós seremos inspirados naquele momento. Nós teremos a força moral para justamente refletirmos sobre os nossos pensamentos, as nossas atitudes e nos redirecionarmos para o caminho adequado, né? Então, pela prece, pode desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Então, nós poderíamos desviar os males que nós atrairíamos pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Aí já não seria um bem enorme só o fato de deixarmos de ter ações que nos trariam mal? Então vejam que aqui só ampliando. Então, quais são os males da vida, né? Se a gente for analisar a vida de uma forma ampla, quais são os males que nós passamos? Todos nós temos dificuldades, não temos? Todos nós temos algumas circunstâncias que não são boas, que nos trazem dificuldades. Então, quais são os males da vida? Nós temos os males inevitáveis, aqueles que não tem como a gente fugir, mas aí a gente sabe, né, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as causas atuais e as causas anteriores das aflições. Então, os males inevitáveis são as causas anteriores das aflições, né? São aqueles males que nós provocamos em vidas anteriores e estamos aqui hoje para reparar, seja através de uma expiação mesmo, para corrigir um erro que nós cometemos lá, ou então, às vezes, são provas que nós pedimos para passar, para que a gente comprovasse a nós mesmos que nós já aprendemos a lição. Vamos pegar um exemplo na escola. Para que nós passamos por provas na escola? Para nós comprovarmos que aquele conteúdo nós já aprendemos, já absorvemos. Enquanto espíritos que somos, nós também passamos por provas, justamente para a gente falar, olha, realmente isso eu aprendi, eu não vou mais agir de forma equivocada. Eu já tirei a lição, porque é muito fácil a teoria. A teoria não é difícil de ter. A questão é quando a gente é colocado à prova, para ver realmente se aprendeu. Como eu disse o exemplo há pouco. A gente lê sobre paciência, a gente vê a teoria, nossa, realmente nós devemos ser pacientes. É tão bonito a gente ver, olha, a pessoa paciente, como é tão bonito, né? Também quero ser paciente. E a gente até tenta ser paciente, mas quando a gente é colocado à prova da paciência, quando alguém vem testar a nossa paciência, é que a gente vê se realmente a gente já é paciente ou não. Aí a gente fala, eu perdi a paciência. Nós perdemos a paciência ou nunca tivemos? Porque quem tem a virtude não perde. É que a gente está passando pela prova e está vendo que não aprendeu ainda. Estou pegando só um exemplo da paciência, mas são tantos outros, né? Vamos pegar o do perdão. É muito fácil a gente falar de perdão, principalmente quando é para o outro perdoar. Quando a gente fala da teoria do perdão, né? É importante perdoar, e realmente é muito importante perdoar, porque quando a gente perdoa, não é o outro beneficiado. Não é quem está sendo perdoado que está sendo beneficiado com o perdão. Somos nós que estamos perdoando. Porque nós estaremos nos libertando daquele momento que nos feriu. Nós estamos nos libertando daquele que nos feriu. Pois enquanto estamos ainda com mágoa, com ódio, com sentimento de vingança, nós estaremos nos envenenando, achando que estamos envenenando o outro. Nós estaremos sofrendo todas as vezes que lembrarmos da situação
que nos causou a dor. Ou seja, quando a gente perdoa, quem se liberta? É o outro ou nós? Somos nós. Mas falar a teoria é muito bonito e muito fácil. A questão é quando nós somos feridos e vamos trabalhar realmente para ver se a gente já aprendeu a perdoar. Então a prova é nesse sentido, de fazer com que a gente passe por circunstâncias que vão realmente nos testar, para ver o quanto já absorvemos, transformamos aquele conhecimento em atitude, em ação. Então, as provas, os males da vida que são inevitáveis, são aqueles que nós, de alguma forma, viemos passar por determinada situação ou para reparar erro do passado, porque a gente feriu alguém, machucou, causou algum dano, lei de causa e efeito, ou então como prova realmente, né, que nós pedimos para passar por determinada situação para ver o quanto nós de fato aprendemos. Mas temos também os males da vida que são evitáveis, e são muitos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa parte que fala justamente das causas anteriores e as atuais, eles falam que as causas atuais das nossas aflições são maiores do que os que são das causas anteriores. Muitas das dificuldades que nós passamos aqui hoje são criadas por nós no nosso dia a dia, pela forma que agimos, pela forma como pensamos. Então, as evitáveis, somos o principal causador. Os males da vida evitáveis somos nós, cada um de nós, o principal causador. Pelo quê? Como que nós provocamos isso? Pelos excessos ou por desleixos? Então o homem é o autor da maioria das suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. De manhã, se a gente acorda de bem com a vida e fala bom dia para as pessoas que estão ao nosso redor, dá um sorriso, a gente está bem, mesmo que o outro não esteja bem, mas a gente está bem, a gente vai causar algum problema? Mas se a gente acorda mal-humorado, a pessoa fala bom dia, a gente já fala bom dia para você e já começa, né, querer uma discussão, já começa uma maravilha o nosso dia, não é? Quantos problemas a gente pode causar nesse dia? Seja em casa, seja no trabalho, seja na rua. A pessoa sai no trânsito, uma pessoa que está um pouco distraída, corta a frente e já pode brigar no trânsito. Quantas pessoas não morrem no trânsito por brigas de trânsito? Aquilo estava escrito para acontecer, será? É provocado por nós mesmos, pela nossa atitude, pela nossa impaciência, pela nossa intolerância, pela nossa imprudência, imprevidência. Então, muitos problemas que nós causamos agora, pela nossa atitude, pelas nossas ações, pelo pensamento. Se acordamos com o pensamento negativo, achando que tudo vai dar errado e vai dar errado, as coisas dão errado mesmo, porque a gente só vê as coisas ruins. Então, se nós agíssemos com sabedoria e prudência, certamente nós evitaríamos muitos desses males. As misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Lá no Livro dos Espíritos, lá no início do capítulo sobre lei divina ou natural, os Espíritos nos falam que a lei divina é a única necessária para a felicidade do homem. Se nós cumpríssemos com a lei divina, nós seríamos plenamente felizes. E que todas as vezes que nós nos afastamos do cumprimento da lei divina, nós somos infelizes. Mas aí a gente fala, mas lei divina? O que é lei divina? Jesus foi questionado, né? Qual é a maior lei? Amar a Deus sobre todas as coisas
e o teu próximo como a ti mesmo. Se nós agíssemos dessa forma em pensamentos, em sentimentos e ações, nós não viveríamos nesse mundo tão cheio de problemas, de injustiças, de sofrimentos. Mas, como somos imperfeitos ainda, nós somos egoístas, somos orgulhosos, pensamos apenas em nós não aprendemos ainda a amar o outro como deveria. Então a gente acaba descumprindo com a lei divina e com isso nós causamos problemas para quem? Para nós mesmos. Então todas as vezes que nós nos afastamos do cumprimento da lei divina, nós entramos ali na causa e efeito, né? E nós causamos problemas para nós mesmos e temos que reparar. Então, pela nossa, como ele coloca, ó, as misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Nós sempre vamos além, né? A gente precisa se alimentar, mas a gente quer se alimentar com aquilo que é gostoso demais, né? Quer se alimentar além do necessário, aí a gente causa vários problemas, por exemplo, no corpo físico. A gente precisa trabalhar. Precisa lembrar essas coisas. Mas é a realidade, Luiz. Eu também preciso lembrar para poder ver se coloca isso, porque dá vontade, nós temos vontade de comer o quê? Coisas gostosas, mas as coisas gostosas nem sempre são saudáveis. Eu gostava de comer doce, sou adulto. É. Só se fosse só você que gostasse de doce, estava bom. Então a gente gosta, a gente quer tanto, né? A gente quer saborear as coisas que acabam comendo demais, comendo coisas que não são saudáveis. Por exemplo, uma pessoa tem o diabetes e ela quer comer o açúcar, vai ter problema. Vai causar cada vez mais problema, vai danificando o corpo, vai ter consequências. Ou se a gente come em excesso, acaba tendo problemas. Mas a gente não fala só do alimento material. Vamos pensar também do alimento espiritual, né? Do que nós estamos nos alimentando de pensamentos, que também é um alimento. Se entro lá na rede social, só fico me alimentando de notícias ruins, que tipo de pensamento estou produzindo? Estou me sintonizando? Então a gente tem que pensar tudo isso. Então, se eu gosto pessoas gostam de ficar vendo muita notícia de violência, vai tendo sempre pensamentos nesse sentido. Então, vejam que nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos nos alimentando de forma geral. Pode ficar até depressiva, né? Depressiva. Ela pode não se tornar uma pessoa violenta, mas ela pode se tornar uma pessoa depressiva. Por achar que o mundo só tem aquilo, só tem sofrimento, só tem violência. E não é uma realidade. Até no Congresso Estadual de Espiritismo, teve uma das rodas de conversa, falou sobre rede social. E estava falando, teve um expositor que ele colocou o seguinte, eu achei bem interessante. Ele falou, quando a gente vai lidar com redes sociais, eles têm algoritmos, onde eles identificam o que nós nos interessamos. Então, se a gente olhar uma notícia de tragédia, ele vai ficar fornecendo notícia do mesmo padrão para a gente por muito tempo. Até que, se a gente continuar assistindo, ele vai continuar oferecendo. Por quê? Ele tenta nos atrair para aquilo que é de acordo com o nosso gosto. Isso, então se a pessoa pensa muito de compras, ele vai foi lá pesquisar, por exemplo, um sapato, ele vai colocar várias propagandas de sapato. O que você está falando dentro da internet, né? Isso, em redes sociais. Eu vejo por mim, eu adoro assistir comédia e sempre do mesmo comediante. Quando eu coloco a inicial do nome dele, já aparece só ele. Mas não é só isso, mas não é. Eu assisto muito aquela comédia dele. Mas não é só. Às vezes você vai entrar no Facebook e já começa a aparecer vários anúncios, o patrocinado. Vai entrando de acordo com o nosso padrão de pensamento do que a gente gosta, né? Nosso perfil. Então, imagine a pessoa que começa a ver muita notícia
ou voltado para a sexualidade, ou para tragédias, ou para o consumismo. A pessoa vai só receber aquilo. Até ele colocou um exemplo, ele falou assim que ele gosta muito de esporte, e um dia ele estava vendo notícias de tênis, e numa das notícias lá estava que o príncipe lá da Inglaterra, o príncipe George, ele tinha ido num lugar, e só porque estava o príncipe, ele viu aquela notícia, começou a aparecer um monte de notícia da família real para ele. Ele falou, não é meu interesse, mas eles identificaram, como ele viu uma notícia que falava do esporte, do tênis, e que estava um membro da família real, aí ele começou a vir vários. Ele falou, olha só, o algoritmo entendeu que é como se eu tivesse interesse por aquilo. Ele ficou uma semana aparecendo notícias, ele não olhou nada. E um detalhe, ele falou, não basta clicar, às vezes só da gente parar para visualizar, ficou alguns segundos, ele já identifica que tem interesse. Então, vejam a importância de nós filtrarmos aquilo que nós estamos dando atenção. Porque é isso que nós vamos nos alimentar por um tempo. A não ser que nós redirecionamos. Pra mim só parece bichinho. Orar. Não vamos ver aqueles vídeos curtos com bichinho brincando. Basta abrir só bichinho. Então, às vezes, mas tem pessoas que acham, então só está vendo notícia ruim, ele só tem isso, acho que só existe isso. Ou então a gente tem que ficar Perde a atento. esperança, né? Perde a esperança, aí pode entrar em depressão, em desânimo, né? Imagine os jovens, a dificuldade que não tem. Se nós, que somos adultos, temos dificuldades de identificar, imagine os jovens, né? Que estão ainda com a personalidade de informação. Então, se limitássemos nossas ambições, não temeríamos a ruína. Porque nós temos tanto medo de ficarmos sem coisas materiais, né? Porque nós somos ambiciosos, queremos mais e mais, achamos que a nossa vida só tem importância, não estou falando que todos, né? Mas muitos de nós, só tem importância se tivermos os bens materiais. Mas os bens materiais são importantes para nós na medida em que nós estamos aqui no mundo físico e precisamos de alguns dos recursos, mas eles não são tudo, né? Esses bens não são tudo. Nós somos espíritos imortais, estamos aqui com outro propósito, de evoluir, de progredir. E nós não vamos levar nada desses bens conosco. O que nós vamos levar é o que somos, a nossa essência, do bem que fizemos. Quais são os nossos pensamentos? Quais são os nossos sentimentos? Os bens são meios de alcançarmos algumas coisas, mas elas só vão ser benéficos para nós se forem bem utilizados. Se nós os utilizarmos mal, com apego, né, nós, ao invés de utilizarmos a nosso favor, na verdade vamos trazer dificuldades. Já aqui, porque às vezes podemos nos abalar de uma determinada forma, que achar que a vida não tem mais sentido, porque não temos mais aqueles bens, como também no plano espiritual, porque podemos ficar apegados a esses bens ou a um poder, né, que muitas pessoas ficam apegadas ao poder. Mas o que é o poder? O que são os bens perante o espírito imortal? Nós não levamos nada disso. Nós não vamos passar para o outro lado com o nosso cargo, né? Nós vamos passar simplesmente sendo nós mesmos, espíritos que somos, com as nossas virtudes e com as nossas imperfeições. Só isso. Com o sentimento, né, de ter feito bem, com a consciência tranquila de ter feito todo o bem que podia, ou com a consciência intranquila por não ter realizado aquilo que deveria de bem para as pessoas que estão ao redor e para nós mesmos, consequentemente para nós mesmos, né? Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Lá no Livro dos Espíritos tem uma frase que eu acho sensacional. O mais rico é aquele que menos precisa, né, de bens materiais. Fugiu agora a frase exata. O mais rico é o que tem menos necessidades.
Não é o que tem mais coisas. É o que tem menos necessidades. É que nós aqui vamos colocando tantas necessidades para sermos felizes, né? Nós colocamos imposições para sermos felizes. Então, para ser feliz, tenho que ter um bom emprego, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter uma boa casa, eu tenho que ter um bom carro, eu tenho que ter um marido ou uma esposa, eu tenho que ter filhos, eu tenho que ter... Então, a gente vai colocando condições. Na verdade, nós temos que buscar... Eu tenho que ter saúde, porque se eu não tiver saúde também eu não posso ser feliz. Será que não? Tem pessoas que passam pela doença, doenças graves. Limitações físicas. Limitações físicas. Se superam, né? Às vezes tem limitações físicas, deficiências, dores. Às vezes estão com dor, sente dor física, mas a pessoa está em paz, feliz, apesar das dificuldades. Nós colocamos muitas vezes condições para sermos felizes, mas nós podemos ter a felicidade relativa aqui, nesse mundo material. Depende de como nós olhamos para a nossa vida, para os nossos problemas. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer as vinganças. Nós vimos os males da vida que são evitáveis e os inevitáveis. Lembra que nós falamos, nós temos os males da vida inevitáveis e os evitáveis. Então, só voltando um pouquinho, quando nós fazemos a prece, nós atraímos os bons espíritos para que eles nos sugiram, nos inspirem a evitarmos os males que são causados por nós. Então, tudo aquilo que nós acabamos de ler, nós poderíamos evitar pelas nossas atitudes, que quando nós fazemos a prece, por isso a importância de, ao acordar, fazer a prece, ao deitar, fazer a prece. Não é o momento, é porque quando nós nos ligamos aos benfeitores espirituais, nós olhamos diferente para as circunstâncias da vida e nós reagimos de forma diferente, de uma forma melhor para nós mesmos. E os males da vida que são inevitáveis? Admitamos que o homem nada pudesse fazer contra os outros males, ou seja, contra os males inevitáveis. Que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrem da sua própria conduta? Então, mesmo que os espíritos, os benfeitores espirituais, Jesus ou Deus, não pudessem evitar os males inevitáveis, já não seria muito bom fazer com que nós evitássemos os outros que nós produzimos? Por exemplo, o que foi colocado, né? Uma pessoa que tem uma deficiência, uma limitação física, ela pode ter a limitação física, mas ela não necessariamente precisa ser infeliz, revoltado, tratar mal quem está tentando cuidar dele. Quando ele trata mal o outro, quando ele é revoltado, o que ele causa? Ele vai fazer com que o outro tenha dificuldade de lidar, às vezes fique com raiva, vai tratar com má vontade. Não é assim? O doente está lá no leito, se ele começa a maltratar o enfermeiro, o cuidador, a pessoa vai até cuidar, por obrigação, mas a pessoa não vai cuidar com amor. Já se é aquele paciente que trata, né, tem aquela paz e reconhece, ajuda, trata bem quem está cuidando dele, o cuidador vai ainda tratar com mais amor, com mais carinho. Então percebem a consequência? Uma troca, né, de energia. É uma troca de energia. Então quando nós, mesmo que
os benfeitores espirituais não possam nos livrar desses males, porque são inevitáveis, eles podem nos auxiliar, nos inspirar, para que nós não provoquemos outros males pelas nossas atitudes neste momento. A ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos bons espíritos. Então, essa prece vai fazer com que esses espíritos venham nos inspirar boas resoluções, boas atitudes, para não agravar ainda esses males que já são inevitáveis. Então nós devemos pedir-lhes a força necessária para resistirmos aos maus pensamentos, cuja execução pode nos ser funesta. Pelos nossos pensamentos negativos, muitas vezes nós temos atitudes que nos levam a sofrimentos enormes, a dificuldades realmente graves. Só voltando, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis ao orientarem o nosso livre-arbítrio. Então eles nos inspiram, eles nos orientam para que na nossa ação, utilizando o nosso livre-arbítrio, nós tenhamos boas resoluções, boas atitudes, bons pensamentos, para não agravar ainda mais as dificuldades que nós já temos. Eu acho que é por isso que, acho não, a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? No caso, nós temos, é uma bênção conhecer a doutrina espírita, os seus ensinamentos, abre a nossa cabeça, a nossa mente, né? Então, a gente tem como deduzir o que está certo e o que está errado. Então, se nós fizermos errado, não fez porque não sabia. Sabia que está errado, porque fere as leis divinas. Né? Lei divina, a gente tem essa percepção. Então, é por isso que o conhecimento, ele pode libertar. Como ele faz isso, ele liberta. Mas, se você tem o conhecimento e mesmo assim acaba agindo errado, tendo o conhecimento, então quer dizer, o mal é pior do que aquele que não sabe. Sim, porque aí na verdade não é que Deus vai cobrar diferente, mas a nossa própria consciência é que vai acusar. Porque as leis divinas estão gravadas em nossa consciência. Então a nossa consciência fala, nossa, mas eu sabia. Um exemplo que eu sempre uso, né, bem simples, por exemplo, uma criança pequena, 2, 3 anos, ele chega numa tomada e coloca o dedinho lá na tomada. Ele vai tomar um choque. Ele vai sentir o choque, vai doer, não é? Vai ter aquela sensação ruim, aí ele vai chorar, da dor. Agora pega nós, que já sabemos que dá o choque, entende e coloca o dedo na tomada. Nós vamos ter a dor física, como a criança teve. Nós vamos sentir o choque, vai doer. Só que o que vai doer mais? O choque ou a consciência de saber que lá, sabia que lá dava choque e foi colocar o dedo? A dor física passa, mas a consciência fica acusando. Mas por que eu fui fazer isso se eu sabia que lá dava choque? Às vezes a dor moral de não ter cumprido, né, de ter feito algo que sabia que estava errado, é maior do que a dor física. A dor física cessa. A criança não vai ficar se culpando, porque ela não sabia. A gente que sabia que dava o choque vai ficar se culpando. É assim, conforme nós conhecemos a lei divina. Mas como bem disse a Wandria, é uma bênção tomarmos conhecimento. Porque quando nós entendemos o funcionamento da lei divina, nós vamos aprendendo a não mais agir de determinado modo que vai nos ferir. Vai ter momentos que nós vamos ainda agir de forma errada? Sim, porque nós temos o conhecimento, mas ainda não conseguimos colocar o conhecimento em ação. Mas é todo um processo de desenvolvimento, de aprimoramento que nós temos. Até que chega um momento que nós não vamos precisar mais a nossa consciência acusar, porque nós já vamos saber que aquilo não deve ser feito. Então, o conhecimento é libertador, né? Faz com que a gente deixe de descumprir a lei divina. E isso que
Primeiro a gente vai descobrir, vai sofrer a causa e efeito, né? O efeito da nossa causa, né? Sem entender muito bem como funciona, mas depois a gente vai sofrer com a consciência pesada porque sabia que não deveria ter feito, e lá na frente a gente não vai fazer, porque já sabe que não deve ser feito. Então aqui, olha, os espíritos, né, o fazem sem o perceberem de maneira oculta para não prejudicarem a nossa vontade. Como eu já disse anteriormente, eles não vão falar, olha, nós estamos falando que deve ser feito dessa forma. Não, eles vão fazer com que nós achemos que fomos nós mesmos que tivemos a ideia, para que nós tenhamos o mérito da boa resolução que tomamos. O homem se encontra então na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que assim seja, para que ele tenha a responsabilidade de seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem sempre receberá, se pedirdes com fervor, e ao que se podem, sobretudo, aplicar essas palavras: pedi e obtereis. Aqui eu coloquei um exemplo, olha, interessante. O homem está perdido no deserto, sofre horrivelmente de sede, sente-se desfalecer e deixa-se cair ao chão. Ora pedindo ajuda de Deus e espera, mas nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir determinada direção. Então, por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta-se e avança ao acaso. Chegando a uma elevação do terreno, descobre ao longe um riacho e com isso retoma a coragem. Veja, o Espírito não falou para ele que lá tem um riacho, mas lhe sustentou, né, deu aquela ideia de levanta e segue para determinada direção. Ele nem, para ele era a ideia dele mesmo. Então vejam aqui, olha. Se tiver fé, exclamará: graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste, pela força que me deste. Se não tiver fé, dirá: que boa ideia tive eu. Que sorte eu tive de tomar o caminho da direita e não da esquerda. O acaso, algumas vezes, nos ajuda de fato. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me haver deixado abater. Vejam, Deus está preocupado se foi um pensamento ou outro? Não. Qual que era a finalidade? Fazer com que ele conseguisse o socorro. É claro que quando nós agradecemos a Deus, né, nós estaremos aprendendo a ser gratos. E a gratidão é algo que nos enobrece, né, nos faz crescer. Então, a eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Então a prece é um recurso que nós precisamos realmente fazer uso para o nosso próprio bem e também para o bem do outro a quem dirigimos a nossa prece. Então, ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus tem por objetivo a recompensar aquele que pede, o quê? A intenção, o devotamento e a fé. Mas quanto maior o sentimento verdadeiro, maior será a eficácia da prece. Então, quanto maior for o nosso sentimento verdadeiro de querer ajudar, o sentimento de piedade, de amor, maior será a eficácia da prece. Quanto maior for o nosso sentimento de necessidade, por exemplo, imagine um espírito que está
às vezes perdido, desorientado, em sofrimento, quando ele, não é por palavras, mas em sentimento, quando ele roga, estou cansado, por favor me ajude. Talvez não sabe nem para quem pedir. Só de pensar nisso, já é uma prece. E quanto maior a intensidade for esse sentimento, maior a eficácia dessa prece. Eis porque a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre maior eficácia, porque o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode dar. Então, o homem de bem que olha para o outro, tem o sentimento de piedade, ele vai fazer aquela prece com amor, com vontade, querendo ajudar. Então, é natural que essa prece ela tenha uma eficácia maior do que o outro que faz de forma indiferente. Aí eu vou fazer a prece, mas eu não tenho tanta vontade assim, né? Não estou muito preocupado. Então é claro que a prece não vai ter uma eficácia tão grande quanto do homem de bem, aquele que tem fé, tem confiança, né? Tem o sentimento de piedade. Do coração do egoísta, daquele que só ora com os lábios, não poderiam sair mais do que palavras, e nunca os impulsos da caridade, que dão às preces toda a sua força. Compreende-se isso tão bem que instintivamente preferimos recomendar-nos às preces daqueles cuja conduta nos parece que deve agradar a Deus, pois que são melhores escutados. Vejam que interessante. Para quem que nós sempre pedimos para orar para nós? Para as nossas mães. Porque quem que a gente tem de referência que mais amor tem a nós? A mãe ou o pai, não é? Os pais, os entes queridos que estão perto da gente, falam, ora por mim. Por quê? Porque sabe que a pessoa nos ama, que quer o nosso bem. E de fato, instintivamente, a gente acaba fazendo isso. Ou então, pessoas que a gente tem como uma referência de boa pessoa. Por quê? Porque a gente imagina que aquela pessoa tem um coração bom, a pessoa tem um amor no coração. Então, a gente pede para elas. Então, vejam que instintivamente a gente acaba pedindo por aqueles que a gente acredita que tenha uma eficácia maior da própria prece, pelo sentimento, que tem mais vontade, que tem amor no coração. Mas aí a gente pode perguntar, então, o homem que não se julga bom o suficiente para exercer uma influência salutar, deve deixar de orar em favor do outro por se julgar indigno de ser ouvido? Não, né? Olha só o que os Espíritos falam, a consciência da sua inferioridade é uma prova de humildade, sempre agradável a Deus, que leva em conta a sua intenção caridosa. Seu fervor e sua confiança em Deus constituem o primeiro passo do seu retorno ao bem, que os bons espíritos se sentem felizes de estimular. A prece que é repelida, ou seja, que não é ouvida, que não vai ter eficácia, é a do orgulhoso, que só tem fé no seu poder e nos seus méritos e julga poder substituir-se à vontade de Deus, do Eterno. Então, o poder da prece está no pensamento. Não depende de palavras. Não importa se serão muitas palavras, poucas palavras, se as palavras serão elaboradas, muito bem elaboradas ou não. Não é a palavra que importa. Não depende do lugar. Não precisa estar na casa espírita, na igreja ou num templo qualquer. Né? Pode ser feito em casa, na rua, no banheiro, em qualquer lugar, onde nós estivermos. Não depende do momento. Ou seja, em todos os momentos nós podemos fazer a prece. E não depende de forma. Não tem uma forma específica. Então pode-se, pois, orar em qualquer hora, a sós ou em conjunto. A influência do lugar ou do tempo
depende das circunstâncias que possam favorecer o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que a fazem se associam de coração no mesmo pensamento e têm a mesma finalidade. Porque então é como se muitos clamassem juntos e uníssono. Mas que importariam estarem reunidos em grande número se cada qual agisse isoladamente e por sua própria conta? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma aspiração comum, orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força do que a daqueles 100. Então, o que importa é o quê? Estarmos realmente ligados em pensamento, com o mesmo propósito. Se formos fazer uma prece coletiva, devemos direcionar com os mesmos pensamentos, estarmos em sintonia de ideias. De nada adianta estarmos em 100 pessoas e cada um fazer a sua prece sem direcionamentos, apenas pensando em si próprio. Como ele coloca, às vezes 2 ou 3, a prece terá mais eficácia do que os dos 100. Então, o que importa realmente, quais são os nossos pensamentos, quais são os nossos propósitos, quais são os nossos sentimentos, para que a prece tenha um poder maior, tenha uma boa eficácia e atinja realmente a finalidade que nós exigimos. Isso tudo que eu falei para vocês está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. Acho que vocês já devem ter lido, mas se puderem, leiam novamente, reflitam sobre isso, porque realmente essa lição que consta ali no Evangelho é de uma preciosidade imensa para nós. Que possamos fazer bom uso desse recurso que nós temos, que é a prece. Que possamos, a cada dia, melhor nos situarmos perante a vida, as circunstâncias da vida, na certeza de que nós estamos sendo sim amparados por Deus, por Jesus, pelos benfeitores espirituais, mas que nós possamos abrir campo a essa atuação através da nossa prece, nos ligando a eles, pedindo por nós e pedindo pelas pessoas que nos cercam, que estão necessitadas de ajuda, de orientação, de esclarecimento. Que possamos fazer o nosso papel de filhos de Deus, nos iluminando enquanto espíritos que podemos nos iluminar com o auxílio dos benfeitores espirituais de Jesus, como também auxiliando aqueles que nos cercam, que também precisam ser iluminados. Se nós não temos a luz própria para iluminarmos, mas nós temos o recurso da prece para pedirmos aos benfeitores espirituais que possam iluminá-los onde estiverem. Que Jesus abençoe a todos nós, que tenhamos uma noite, uma semana repleta de paz e alegria em nossos corações. Muito obrigada.